Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para regravar, sem a participação de vocês, a nossa aula de história. Sim, tivemos um problema e temos que refazer, para que vocês tenham acesso a essa aula na escola web, caso tenha dúvidas. Infelizmente, o vídeo não foi convertido. O que é isso, professor? A gente coloca para gravar, igual está sendo colocado, foi colocado aí, e quando finaliza a aula, o Zoom leva um período para conectar todas as ideias e formar dessa conversa toda que temos um vídeo. E por várias vezes não foi. Mas estamos aqui mais uma vez. Nós somos guerreiros, prontos para lutar, não é verdade? Como eu já disse, vamos continuar na aula de história. A nossa aula de história vem falando dos primeiros habitantes, né? E eu comecei a contar lá a história para você semana passada. Os primeiros habitantes são os índios, que eles já viviam aqui em torno de quase 7 bilhões, né? De índios, de tribos diferentes, ainda existem muitos índios, muitas tribos diferentes, cada uma com a sua personalidade, com as suas características, com as suas identidades. Ah, porque é índio todo mundo fala igual? Não, tem índio que fala dialetos diferentes. Assim como nós somos brasileiros e temos vários dialetos ou vários sotaques diferentes. Então, os índios estavam aqui vivendo tranquilo, sereno, né? Eles mesmos plantavam, né? As mulheres iam lá, plantavam, os homens caçavam, as crianças ajudavam nas tarefas, tinham seus momentos de lazer com a sua família, sempre viveram e vivem em ocas, né, ou malocas, que são casas grandes para muitas pessoas, e eles têm dois grandes líderes, o cacique e o pajé, né? Então, nós podemos perceber a importância dessas pessoas na formação do povo brasileiro. Então, eles acreditavam, né, em deuses como o sol, como a terra, como a chuva, e alguns ainda acreditam nisso. Então, existem datas que eles fazem uma dança de gratidão. Assim, quando você recebe um presente e agradece a quem te deu, eles também agradecem por receber aquele tempo de plantar e colher, né? Para que eles possam sobreviver. E eles valorizam muito a terra. Por quê? Porque é da terra que vem não só a sobrevivência deles, mas a nossa também, como vimos em geografia. Os índios são os maiores guerreiros em favor de uma natureza, de um ambiente saudável, gostoso. Porque eles sabem que aqui o Brasil é uma terra fértil, onde poderíamos ser milionários, porque existe muita riqueza nessa terra. Então, pega seu caderno de história e vem comigo conhecer mais um pouco das contribuições do povo africano e da formação do povo brasileiro. Será porque chegamos nessas cores diferentes, nessas raças diferentes? Vamos descobrir juntinhos hoje. Então, no seu caderno de história, eu vou pedir que você registre a aula de hoje, aula 4,
História, data 22/2. Gente, o mês já está acabando. O mês de fevereiro já está acabando, nem piscamos. É isso aí. Então, vamos combinar. Eu vou explicando e à medida que for para copiar, eu aviso o que é para copiar. Vocês dou o tempo para vocês poderem registrar e assim nós vamos caminhando, ok? Não precisa preocupar. Tiver dúvida, é só falar que eu volto na próxima aula explicando, porque nós estamos aqui para somar, lembra? As nossas energias, para somar os nossos conhecimentos. Então, juntos, nós somos mais fortes, nós somos mais capazes de conseguir alcançar um grande desenvolvimento. Mas não só eu, somos juntos, eu, vocês, a família de vocês, juntos tendo responsabilidade de copiar corretamente, de fazer um caderno bacana, organizado, com data, com número da aula, para que você não se perca na hora de estudar. Porque eu tenho esperança de que nós vamos voltar para a escola. E lá você vai se orientar. E na hora de fazer as suas atividades avaliativas, você tem como consultar, não é verdade? Então, nós precisamos ter os registros, precisamos estar com tudo organizado, caderno com margem. Até a professora põe margem, olha aí, minha margem é azul, não branca, para que fique bonito. Então, quando se faz com qualidade, com amor, fica tudo mais bonito. Combinado? Eu tenho certeza que vocês são tops. Então, vamos lá. Já deu tempo de você copiar, então, bora lá para a explicação. Então, vamos lá. Eu vou ler e vou explicar e nós vamos caminhar, então. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram suas crenças religiosas. Então, lembra que eu contei para vocês que os portugueses iam até a África, capturavam os negros, né, os africanos, e traziam eles para o Brasil escravizados, dentro de um navio negreiro, um navio de carga. E eles viam no porão deste navio. E o porão deste navio não tinha ventilação, não tinha lugar para todo mundo, não tinha luz adequada, não tinha lugar para fazer nem as suas necessidades. O que acontecia? Quando chegavam aqui, muitos haviam morrido no caminho, por falta de se alimentar direito, de espaço, de conforto, de luz e calor do sol, que é importantíssimo para a nossa saúde. Então, eles vinham na esperança de encontrar um lugar melhor. Mas chegavam aqui como escravos e eram obrigados a trabalhar dia e noite, além de ter que aprender uma outra língua e de ser batizados com o nome dos portugueses. E tinha que trocar de religião. Eles não podiam nem ter as suas religiões, da qual eles tinham suas crenças. É como se apagasse toda a história daquele ser humano e criasse um novo ser humano. É assim que os portugueses faziam com os africanos. Olha para vocês verem. Eles vinham acorrentados dentro de um navio, sem direito a nada. Pensava que ia ter uma vida melhor e chegava aqui, tinha que aprender outra língua, receber outro nome, ainda ser obrigado
a acreditar uma religião que eles não acreditavam. Triste, né? Mas tudo é crescimento. Com o passar dos anos, isso foi melhorando um pouco, mas até hoje é difícil. Mas esse povo africano tinha muita coisa bacana. E tem até hoje. E o que eles fizeram? Mesmo sendo obrigado a trocar de nome para facilitar a vida dos portugueses, era mais fácil colocar lá João, Joaquim, José, que eram os nomes mais, que era não, que é os nomes mais comuns em Portugal. Mas eles tinham algo especial, assim como eu e você. E eles, com todo jeitinho, começaram a mostrar para os índios, mostrar para os portugueses e os outros povos que foram chegando, que eles podiam deixar suas marquinhas, que são as suas contribuições. Então, na música, eles introduziram e contribuíram com o maxixe, que é um tipo de música e também de dança. O samba, gente. Eu gosto muito de ouvir um samba, né? Tem papai aí, mamãe também que gosta, vovó. Vieram dos africanos. O choro não é chorar de não. É um tipo de música. E a bossa nova, assim, estourou no Brasil há anos atrás, né? Com alguns cantores especiais. Então, foram culturas africanas que deram origem a essa participação aí, a esse contexto na música. E existe até hoje. Os instrumentos musicais, como berimbau, afoxé e agogô. O berimbau é o instrumento usado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, que é uma mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos aqui no Brasil. Eles precisavam de dançar para extravasar o seu cansaço, para poder se sentir feliz, mas eles também precisavam se proteger, né, dos feitores. Os feitores eram os homens que cuidavam dos escravos. Então, os africanos introduziu a capoeira, que é uma mistura de dança. Se você nunca viu, vai no YouTube, pesquisa lá, ó, capoeira, e você vai ver que delícia que é, né? Vê-los tocando berimbau. Berimbau é um bambu, né, na vertical, ou seja, em pé, com um arame amarrado e uma casca de coco assim embaixo, onde ele bate o palito e emite um som. E esse som emitido por esse berimbau, cantado nas rodas, porque a capoeira é uma dança que se faz em roda, e onde eles se respeitam, se cumprimentam, assim como no judô, no taekwondo, no karatê, eles primeiro se cumprimentam para depois fazer os movimentos, né? Para poder se defender. É muito legal. Na alimentação, os africanos trouxeram para nós o vatapá, o acarajé. Acarajé feito, né? Com a farinha de feijão fraldinho, leva um camarãozinho delicioso, pamonha, que é feita de milho, munguzá, que é um creme, o caruru, o quiabo e o chuchu. A alimentação que até hoje na Bahia, moçada, você chega na Bahia, se você não comer um acarajé, você não foi na Bahia, não é verdade? Aqui também, em Belo Horizonte, você consegue comer
todas essas comidas aí. Mas o forte dessas comidas é na Bahia. Por quê? Porque lá na Bahia ficaram muitos escravos, porque eles chegaram, né? Logo ali por Fortaleza, pela Bahia, o forte ali, que são entradas de navios, aonde tem os portos, e eles também trouxeram algumas especiarias, temperos. Lembra que eu disse para vocês que os portugueses procuravam as Índias para comprarem as especiarias, os temperos? Os africanos trabalham com muito tempero, né? E eles trouxeram pimentas, leite de coco e o famoso azeite de dendê. Tudo que se faz na Bahia tem azeite de dendê. É um óleo grosso, mas que não pode comer muito, porque eu tenho um estômago fraco. Se eu comer muito, eu passo mal, mas é muito saboroso. Então, o que é que você vai registrar para mim? No seu caderno, você vai registrar tudo que está bem pretinho na tela. Então, olha, você vai registrar contribuições africanas, você vai registrar para mim a música, nos instrumentos musicais, na alimentação, que é essa parte de baixo. Então, vamos lá? Vou te dar um tempinho para que você possa registrar. Lembrando que todas essas comidas você pode encontrar em qualquer lugar do Brasil. Eu mesma adoro um frango com quiabo, na casa da minha mãe sempre tem. Pamonha, né? A mamãe vai lá, compra o milho, rala o milho, ferve bastante aquele creme batido lá, o milho batido com leite, com açúcar, ferve bastante, até ficar grossinho, para enrolar na palha do milho, né? E pôr de novo na água, para ferver. Aí fica parecendo um bolinho de milho. Mais um pouquinho de tempo para você copiar, mais um minutinho. Lembrando, faça seu registro corretamente, para você ter material para estudar. Mais 30 segundos e vamos partir, ok? Esse tempo que eu estou dando é para você registrar com tranquilidade, ok? Mas caso você não consiga registrar, no tempo da aula normal, você vai até a escola web, abre lá a aula e assiste, pausando, né? Para que dê tempo de você copiar corretamente. Se você tiver dúvida, anote a dúvida para que você possa perguntar. Não guarde a dúvida, ok? Tudo que a gente tem dúvida, a gente tem que resolver para que não fique virando bola de neve. Então, vamos continuar no nosso estudo da história. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil. O que é miscigenação? A mistura. Três raças diferentes: africano, indígenas, europeus, principalmente os portugueses. Então, chegou, misturou essas raças e começou a se formar o povo brasileiro. Então, aqui, ó, lembrando,
Aqui existiam os índios, os indígenas, certo? Aí chegaram os portugueses, que são os europeus. Então, já tinha o índio, chegou o português. Duas raças, duas etnias. Aí, eles trouxeram, os portugueses foram lá e trouxeram os africanos para ajudar no trabalho aqui. Ok? Então, três raças, três culturas, três etnias diferentes, três povos diferentes misturaram-se para formar um povo chamado povo brasileiro. Registra isso aí também no seu caderno, por favor. É por isso que nós vemos aí aquelas morenas, bem jambo, né? Que não precisa nem tomar sol, porque a cor já é linda, maravilhosa, com aqueles cabelões, né? Lisinho! Ou tem hora que a gente vê uma pessoa bem clarinha, bem branquinha, igual a professora, assim, de cabelo anelado. Porque são as características, né, da mistura do povo. Tem uns mais pardos, né? Moreno mais claros, com o cabelo bem anelado, ou então bem liso. Mas não é liso progressiva, não. É liso de liso normal, né? Que hoje tem cabelo liso quem quer, tem cabelo anelado quem quer. Porque o ser humano não fica satisfeito com as coisas, muda tudo, não é verdade? A professora Iriane era doida para ter aquele cabelo assim, ó. Eu falo que é cabelo de molinha, tão aneladinho que dá aqueles cachinhos assim, que se você tirar, você pode ficar apertando assim, parecendo a molinha. Era louca para ter um cabelo daquele. Mas não tinha. Aí fazia um tanto de coisa na cabeça para poder ter um cabelo daquele. Não resolveu, não, tá? Só estragou o cabelo, fez cair um tanto. Mas é assim mesmo. Porque se você pega o índio ele é bem moreno, o cabelo bem escorrido, pretinho, né? Mas se você pega um português, ele é bem branco, né? Bem branquinho de pele, bem branquinho. E do cabelo pode ser um pouco menos liso do que o índio. Mas se você pega um africano, ele é bem negro, né? Aqueles dentes maravilhosos, branquinho, que quando ele dá um sorriso, a gente fica até assustado de tanto que os dentes são branquinhos, diferente do da gente. Nem todo mundo tem um dente branquinho. Com aquela pele assim, né? Maravilhosa, lisa, mas com o cabelo bem anelado, muito anelado. Podemos caminhar? Então vamos lá continuar. Mais 10 segundos para você terminar de copiar. Bora então. A história nos conta que o povo brasileiro foi formado a partir de mistura de três grupos étnicos, ou seja, raças, como eu disse. O Brasil é um país de grande miscigenação, ou seja, é um país que tem muitos casamentos entre várias etnias, é uma mistura de raças. Hoje, no Brasil, nós temos japoneses, chineses, holandeses, irlandeses, ingleses, portugueses, africanos, muçulmanos. Gente, a nossa terra é tão maravilhosa que todo mundo vem para cá. Logo, quando começou o Brasil, vieram, então, os portugueses, que chegaram aqui, tinham os índios, vieram os africanos como os escravos. Aí, os portugueses tiveram uma grande ideia. Vamos também chamar os espanhóis. Aí foram até a Espanha e falaram com os espanhóis que aqui era uma terra muito fértil, uma terra muito boa, e eles vieram para cá.
Aí foram até a Itália, chamaram os italianos, e alguns italianos também vieram para cá, para começar a construir as cidades, que é nosso próximo assunto. Então, você vai ver que existe um bairro em São Paulo que é feito só de italianos, existe um bairro em São Paulo que é feito só de coreanos. Por quê? A pessoa não está bem lá no país dela, ela vem para onde? Para o Brasil, porque nós brasileiros recebemos todos os povos com respeito, com carinho, né? Diferente se a gente chegar lá nos países deles. Não pensa que se você sair do Brasil e for para qualquer outro país aí, você vai ser tratado igual você é aqui, não, né? Lá as pessoas são mais frias, eles falam que as pessoas são mais frias. Por quê? O brasileiro gosta de abraçar, de cuidar, né? Eles não. Eles são calculistas. Sim, sim, não, não, para poder a nação crescer, ok? Então, essa mistura, esse casamento entre as raças, vão fazendo do país um país miscigenado, ok? Então, nosso país é um país miscigenado. Grava isso aí na sua cabeça, hein? Importante. Precisa copiar, professor, essa parte? Não, você precisa prestar atenção. Bora lá para mais uma prestada de atenção aí. Com a chegada dos brancos, mais precisamente dos portugueses, a colonização, pessoas que vieram morar no país, misturou-se o sangue dos portugueses com os índios que estavam aqui antes do descobrimento. Lembra que eu contei isso? Então, quando casa, você vai ter o encontro de duas pessoas para formar uma família. E aí, na formação dessa família, vem os filhos, que é a mistura real da família, né? Se você olhar para você, pegar o seu retrato e pôr perto do retrato da mamãe ou perto da mamãe e do papai, você vai identificar as características que você tem de um e do outro. E é assim que a gente prossegue o tempo inteiro, nessa mistura. O meu sangue, né, na minha família, ó, a minha bisavó era índia. E o meu bisavô era negro, escravo. Então, o que aconteceu? Casaram-se, né? E do lado do meu pai tinha um português que casou com uma índia. Olha que bacana. Então, no meu sangue tem sangue de português, sangue de africano, sangue de indígena. Uma mistura das três raças. Ok? Vamos lá. Mais tarde foram trazidos negros da África à força, como eu disse para vocês, para eles trabalharem no cultivo da cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar é uma especiaria valiosa. Era como se fosse o ouro da época, ok? Então, para se trabalhar na cana-de-açúcar, tinha que ser pessoas muito fortes. Então, os escravos indígenas, né, os negros, eles plantavam, depois colhiam e aí espremia para fazer a garapa, que é aquele suco que a cana dá. E aí eles punham nos tachos. Tachos são aquelas panelas grandonas, acendia uma fogueira embaixo e ia mexendo ali no maior perigo. Por quê? A cana-de-açúcar transforma em melado, que transforma em rapadura, que hoje transforma em álcool, mas é um produto valioso desde o início da formação do Brasil, tá vendo? Não precisa copiar essa telinha também. Vamos para a última telinha. Essa última telinha você precisa copiar, ok? Então, eu vou explicar e em seguida você vai copiar toda essa telinha.
Pode-se dizer que a mistura dessas 3 etnias ou raça deu origem à formação do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro se deu a partir da mistura das raças entre índio, branco e negros. Se eu colocar na prova uma questão, como se formou a população brasileira, você vai escrever lá para mim. A população brasileira se formou a partir da mistura ou da miscigenação, se você for lembrar a palavra chique, de 3 raças, índio, brancos e negros, para que você possa garantir a sua resposta completa, né? Lembrando que a resposta completa é aquela que você começa partindo da pergunta, né? E da mistura desses povos surgiram os mestiços. O que são mestiços? A mistura mesmo, gente. A mistura, como se você pegar 2 cores diferentes, pegar 2 tintas de cores diferentes e misturar e ver que cor vai formar. Se você mistura o amarelo com o vermelho, ele vai dar laranja. E assim aconteceu e acontece até hoje, quando se mistura também 2 povos, 2 misturas de povos, dois né, ser diferente. Então, os mestiços formaram o mulato, né, que é aquela pessoa bem morena, bem escura, o caboclo, que é o moreno mais claro, e o cafuzo, ok? Então, o que são essas misturas? Tá aí, ó. O branco com o negro deu origem ao mulato. Então, se eu perguntar lá assim, na prova, o que é mulato? Ok? Mulato, você vai começar a resposta. Mulato é a mistura do branco com o negro. O índio com branco deu origem ao caboclo. Ok? E o negro com índio deu origem ao cafuzo. É confuso de doidão, não é cafuzo, é uma cor, uma mistura de cor, de características, né? Então, isso aí você vai registrar tudinho no seu caderno. Vou te dar um tempinho aí. Enquanto vocês copiam, eu vou te dar uma dica. Todos os dias, quando terminar as aulas, antes de você parar para descansar, porque eu sei que você fica cansado, já pega o seu caderno, escreve lá a data do dia da próxima aula, ou então só escreve a palavra data e a palavra aula para adiantar para você. Porque quando você adianta o seu trabalho, fica mais fácil para você na próxima aula. Você perde menos tempo, né? Então, da agora para frente, os registros vão começar a aumentar, os para-casas vão aumentar, porque vai começar a trabalhar com os livros. Então, além dos registros, teremos os livros. E aí, para que você não se perca, você tem que se organizar. Combinado? Então, agora que você já copiou, eu vou voltar aqui na telinha grande. Bom, então é isso aí, pessoal. Vencemos mais uma aula de história, sabendo um pouquinho da contribuição dos africanos e também sobre a formação do povo brasileiro. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você aprenda um pouquinho cada dia comigo e eu espero você amanhã para nós ficarmos juntinhos aprendendo, ok? Fiquem com Deus, um forte beijo, um abraço apertado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!